Olá, alunos do oitavo ano, tudo bom por aí? Por aqui tudo tranquilo. Professor Daniel Barros, novamente. Bom, vamos dar continuidade então aos nossos conteúdos de matemática. A aula de número 7, aula de número 7, tá? Onde temos potência de um número racional. Tá? Já vimos um conceito básico nas últimas aulas, né? Relembrando como é que é o conceito de potência. E agora então vamos dar continuidade a essa aula, conhecendo as propriedades da potenciação. Alunos do município de Arroio Grande, plataforma Cortex Educacional, tá? Tanto no site quanto no app Cortex Aluno. Alunos do estado, Google Sala de Aula ou Classroom, também site e apps, tá bom? Aplicativos. Bom, vamos lá então para a aula. Deixa eu trocando a minha tela aqui. Deixa eu ver se é essa. Não. Aqui, ó. Agora sim. Então, a potenciação de um número natural, né? Número racional. Esse conteúdo está na página 40, a partir da página 40. A unidade temática aqui é números. O objeto de conhecimento é potenciação e radiciação. E a habilidade é resolver e elaborar problemas usando relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Tá? Conhecendo então as propriedades da potenciação, a gente vai ver 4 propriedades. Tá? 4 propriedades. A primeira propriedade é esta aí: produto de potências de mesma base. O que é produto mesmo, pessoal? Lembre que produto é uma multiplicação, tá bom? Professor, precisa copiar esses slides? Meus queridos, só se você quiser, tá bom? Se você quiser copiar, fica à vontade aí. Não quer só assistir várias vezes até entender? Bom, aí como você quiser né, estudar aí, se dedicar, né? Se você acha que copiando você aprende melhor, então vai dando pausa copiando. Se você acha que só assistindo aprende, também, né? É importante, então, acompanhar todos os exemplos que eu vou fazer aqui, porque esses exemplos vai ser continuidade da lista de atividades de você. Bom, um produto de potências de mesma base pode ser escrito na forma de uma única potência. Conservamos a base, então como é que a gente faz? Conserve a base e adicionamos. O que adicionamos? Somamos os expoentes. Então, como funciona? Quando eu tenho um produto, aqui esse x representa uma multiplicação, e eu tenho a mesma base, os dois números são iguais, tá? Eu conservo essa base e adiciono os expoentes, ó, m mais n. Como é que isso funciona na prática? Então, aqui, consideramos, por exemplo, o produto, ó, produto é uma multiplicação entre duas potências, né, de mesma base. O critério, ela tem que ter a mesma base para fazer essa propriedade, tá bom? Então temos aqui base 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à sétima. A base é a mesma, a base é 2. Como é que a gente procede então lendo esta propriedade aqui, ó? Como é que a gente procede? Conserva a base, então vamos conservar a base. Quem é que a gente vai conservar? É o número 2. Conservando a base. E faz o que? Soma os expoentes. Adiciona os expoentes. Então quem são os expoentes? É o cubo e é 7. Então vamos adicionar. 3 mais 7. Pronto. Resultado. Resultado é 2 elevado. Quanto que é 7 mais 3 ou 3 mais 7? 7, 8, 9, 10. 2 elevado à décima potência. Então, como era só para escrever em uma única potência, não é para calcular, então está escrito, ó, peguei duas potências e botei numa única potência só. Tá? Esta é a primeira propriedade. A segunda, ou assim, vamos exercitar. Então, sempre que aparecer o assim, eu aconselho você que está assistindo o vídeo, para o vídeo agora, dá um pause aí, tente fazer
Depois tu solta o vídeo e vê se conseguiu fazer a demonstração que eu fiz aqui. E essa demonstração tem que ser exatamente assim no caderno, né? Quero que você demonstre se aprendeu essa propriedade, tá bom? Vamos lá. A base é a mesma, ó, tem uma multiplicação aqui no meio. Tem, beleza. A base é a mesma? É a mesma. O que eu faço? Conserva a base e soma os expoentes. 5 mais 2. E indica essa soma. Professor, dá para botar direto 3 na sétima? Ah, até dá, mas eu quero que você demonstre. Tá? Eu quero que você demonstre esse conhecimento. Então, 5 mais 2, 7. Vamos botar 3 elevado a sétima potência. Pronto. Ó. Se tivesse que calcular, repete esse 3 7 vezes e faz o produto, né? Aqui, né, são uma potência, duas potência, três potência. Professor, aqui no meio é potência? Mas só estou vendo a fração. Cadê o expoente aqui? Cadê o expoente? Meu querido, quando não tem expoente, o expoente é 1. Nunca se esqueça disso. Quando não tem expoente, o expoente é 1. Tá? Então vamos lá. Todos são a mesma base? São. Então conserva a base. Como é uma fração, eu vou botar então entre parênteses. Tudo que é fração, tudo que é número com vírgula, eu já boto entre parênteses. E soma os expoentes. Então 2 mais 1 mais 3. Qual o resultado dessa potência? Peguei várias potências de mesma base e estou botando uma única potência. Qual vai ser essa potência? 4 sétimos. 2 mais 1, 3. Mais 3 é 6. Pronto. Esta é a primeira propriedade. Se chama potência de mesma base. Tá? Primeira propriedade. Potência de mesma base. Segunda propriedade. Bom, a potência de mesma base, agora a gente vai ver o que? O quociente. Né? Aquela lá foi a primeira propriedade. Deixa eu pegar aqui, me esqueci um pouquinho. É produto de potências de mesma base. Né? Agora é quociente de potências de mesma base. O que é quociente? Vocabulário matemático. É uma divisão. Produto é uma multiplicação. Quociente é uma divisão. Tá? Um quociente de potências de mesma base em que o expoente do dividendo é maior ou igual ao expoente do divisor. Pode ser escrito na forma de uma única potência novamente. Como que se faz agora? Novamente, conserva-se a base e subtraímos. Agora subtraímos os expoentes. Então é bem simples, meus queridos, bem simples. Então se eu tenho uma base igual, né? Duas bases iguais. Tenho aqui M e N. Tem uma divisão aqui no meio. Conserva a base e subtrai o M menos o N. Só que o A tem que ser diferente de zero. Então a base tem que ser diferente de zero. E o M, o primeiro expoente, tem que ser maior ou igual ao segundo. Tá? Tem que haver essa relação, senão não funciona. Bom, considerando então, vamos lá pegar a canetinha aqui. Considerando, né? Opa, ih, meu querido. Sim. Considerando, por exemplo, o quociente. O que é quociente? É uma divisão. Onde está a divisão? Está aqui, ó. Quociente é isso aqui. Esses dois pontinhos representam assim. De potências de mesma base, então 7 elevado à quinta potência divididos por 7 elevado ao quadrado. Isso também pode ser representado assim, pessoal. Alguns autores podem trazer assim, ó, 7 elevado à quinta dividido por 7 ao quadrado. Também pode ser escrito assim, né? Bom, como é que se faz? Conserva a base. Quem é a base que eu vou conservar? As bases são iguais? São. Isso você tem que analisar também. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 5 menos 2. O primeiro é maior que o segundo? Sim, então posso fazer. 5 menos 2 é quanto? É 3. Ponto. Ó. Escrevi o quociente de potências de mesma base em uma única potência. Esta é a segunda propriedade. Se lembra que a gente vai falar de 4. Tá? Já vimos a primeira, produto.
a segunda quociente. Aquela hora que você pausa o vídeo e tenta fazer, né, e ver se acertou. Vamos lá. Então tenho aqui, tem uma divisão aqui no meio? Tenho, beleza, tem uma divisão. As bases são iguais? As bases são iguais, que maravilha. Posso aplicar essa propriedade. Conserva a base e diminui os expoentes. 5 menos 5. Este resultado é 11 elevado a zero. Bom, quando o expoente é zero, quanto que dá o resultado? A gente sabe, quando o expoente é zero, a resposta é sempre 1. Então, esse resultado aí vai ser 1. Aqui, números decimais. Tem uma divisão no meio? Tem uma divisão no meio. As bases são iguais? Sim, são iguais. Conserva a base, vamos lá, 2,3 entre parênteses, e subtrai os expoentes, 6 menos 5. Então, eu tenho aqui 2,3 elevado a 1. Quando o expoente é 1, aquela outra regrinha, né? Quando o expoente é 1, o resultado é sempre a própria base. E aí eu tiro os parênteses. Tá? Quando o expoente é 1, o resultado é a própria base. E aí eu posso tirar os parênteses. Tá bem? Segunda propriedade. Quociente de mesma base. Terceira propriedade. Vou falar da terceira propriedade para você. Vou pegar aqui de novo meu marca-texto. É potência de uma potência. Você já viu o que é uma potência, né? O que é uma potência mesmo, meu querido? Vamos relembrar. Potência é um número, tem uma base elevado a um expoente. Isso é uma potência, né? Só que agora vai ser potência de potência. Tem uma potência elevada a um expoente que vai ser elevada a outro expoente. Potência de potência. Esse formato aí é a nossa terceira propriedade que eu vou falar agora. E uma potência de uma potência pode ser escrita de uma forma de uma única potência. Novamente, conserva-se a base e aí multiplicamos os expoentes. Então, quando vir nesse formato, tem uma base elevada a um expoente que vai ser elevada a outro expoente. Olha essa escala aqui, né? Esse desenho aqui, essa forma. Sempre que você identificar este formato aqui dentro da matemática, é potência de potência. Você conserva a base e multiplica os expoentes. É isso que a gente vai fazer agora. Considerando, por exemplo, então, né, a seguinte potência de potência. Eu tenho aqui 5 que está elevado ao quadrado, que está elevado na terceira potência, ou está elevado ao cubo. O que a gente acabou de ver? Conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3. O resultado será 5 elevado à sexta potência, né? E aquela história, pessoal, pode errar? Claro, né? Aonde que a maioria dos meus alunos erram? Infelizmente ainda é na tabuada. Estão errando muito. Tá? Então, vamos dar aquele capricho, né? Vamos dar aquela revisada básica na tabuada, tá bom? Quarta propriedade. Bom, quarta propriedade, né, temos o seguinte. Antes da quarta propriedade, vamos fazer aqueles exemplinhos da hora da pausa do vídeo, né? Vamos lá, potência de potência, 6 elevado ao quadrado vezes 5. Então, conserva a base, multiplica os expoentes. Tá? Então, é 6 elevado a 2 vezes 5 é 10. Pronto. Aqui. Potência de potência. Tem a base que é 1/3 elevado na quarta potência que está elevado à sexta potência. Então, conserva a base como é uma fração, vou botar entre parênteses, e multiplica os expoentes. 4 vezes 6. Vamos lá. Conserva a base e vou fazer a operação. 4 vezes 6 é 24. Muito bem. Imagina fazer o cálculo dessa aqui, né? Repetir 24 vezes 1/3. A gente vai fazer logo isso aí, tá bom? Agora sim. Quarta propriedade. Potência de um produto. Potência de um produto. Já sabemos o que é produto. O que é produto mesmo? É uma multiplicação. Então, olha só. Quando acontecer o seguinte, para elevar um produto de 2 ou mais números racionais a um expoente, elevamos cada fator, palavra fator, cada componente da multiplicação a esse expoente. Então, o que acontece?
eu tenho entre parênteses um número vezes outro número, e elevado a um único expoente. Então eu pego o primeiro fator, elevo a esse expoente, pego o segundo fator e elevo a esse expoente. Fica então assim, ó, vamos botar isso na prática já, né? Considera o exemplo, por exemplo, a potência de um produto. Tem então dentro de um parênteses, geralmente isso vai vir dentro de um parênteses. Você vai identificar que aqui no meio tem uma multiplicação, né? Tem uma multiplicação. E você vai levar o primeiro fator, aquele expoente lá de fora, e o segundo fator, aquele expoente. Vai ficar assim então, ó, 2 na terceira vezes 7 elevado ao cubo. Pronto. Fica assim, tá bem? Então eu consigo com essa quarta propriedade. Lembrando, tá? Tem um lembrete aqui ainda, deixa eu ver se é onde vai ficar aqui. Antes de chegar ao lembrete, vamos exercitar aqui no assim. Então, olha só. Tem um colchete, dentro do colchete tem dois números que estão sendo multiplicados e eles estão sendo elevados a uma potência. Professor, posso multiplicar aqui e elevar ao 6 primeiro? Não. Tem que fazer exatamente assim. Então, você vai conservar 1/3 elevado ao 6, bota o 6 aqui, vezes 1/2 elevado na sexta potência. E aí sim, calcula cada um dos separados e faz a multiplicação. Na segundo exemplo, notem o seguinte, tem uma potência vezes uma potência elevado a uma potência. Então, primeiro vamos separar. Então, primeira coisa, tem o 5 elevado ao quadrado, que vai ficar elevado a esse quadrado que eu vou botar aqui, vezes 7 ao cubo, que vai ficar elevado a esse quadrado. O que eu tenho aqui agora? Potência de potência. Ó. O que eu faço? Conserva a base e multiplica os expoentes. Ó, vezes. Conserva a base e multiplica os expoentes. Qual o resultado aqui, então? 5 elevado na quarta, vezes 7 elevado na 3 vezes 2, 6, né? Então, cuidado. Detalhes técnicos da matemática. Se você aprender isso, ó, matemática é fácil, né? Decora essas regrinhas aí e vai embora. Observações. O mesmo acontece, pessoal, essa quarta propriedade, o mesmo acontece se for um quociente. O que é um quociente mesmo? É uma divisão. O mesmo acontece se for um quociente. Então, aqui, ó, tem uma divisão, né, entre parênteses elevada a um expoente. Então, separa. Fica 7, pega esse expoente e bota em cima do 7, divididos por 6, pega esse expoente e bota em cima do 3. Posso aplicar a propriedade de divisão, porque são o mesmo expoente, cuidado. Não é aquela segunda propriedade. Só pode fazer aquela segunda se as bases forem iguais. As bases são diferentes. Uma é 7, outra é 6. Então a resposta é aqui, ó. Resposta para aí por enquanto. Aqui. 3 elevado na quarta, vamos pegar o 3 elevado na quarta, que é dividido, vou botar um parênteses. Tem o 5 elevado ao quadrado, que vai ser elevado na quarta potência. Essa primeira parte terminou. Essa segunda eu tenho potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vou ficar com 3 na quarta, divididos por 5 na 2 vezes 4, oitava potência. Tá bom? Potências de base 10. Então, especificando, vou falar um pouquinho específico das potências de base 10. Tá? Você deve saber que 10 na n, quando o n é natural, se escreve assim, 10 na n, e essa quantidade de zeros depende do número n. Né? Se tiver 2n é 2 zeros, se tiver 3 n's é 3 zeros, e assim vai. Quer ver? Assim, a potência de base 10, como expoente natural, é uma maneira de escrever o número que o sistema de numeração decimal é representado por 1, seguidos de n zeros. Observe, 10 elevado na 5. Coloquei o número 1 e coloquei 5 zeros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. É esse valor. 10 ao quadrado, coloco o número 1. Aqui a quantidade de zeros, 2. 1, 2. 10 na 1, coloco o número 1. Quantidade de zeros é 1. Mas para que se usa isso, né? As potências de base 10 são úteis para escrever números muito grandes. Por exemplo, 1.200.000 pode ser escrito na forma de potência de base 10. Note o seguinte, então, meus queridos. Olha só.
Imagina que tem uma vírgula aqui no final. Ela vai sair daqui, vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui, vai eliminar tudo que é zero e vai parar aqui, ó. 1,2. Quantos números sobraram depois dessa vírgula? Quantas casas? Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o expoente vai ser 6, porque tem 6 números para cá. Isso representa assim, ó. Então, 1.200.000 é 1,2, então eu mantenho o número 2 aqui, né? E aí boto vezes 1. Quantos números a gente contou aqui? Vezes 1 na 10 elevado na sexta potência. Ó, então aqui, vezes 100.000, né? Vezes 1 milhão. Esse 1 milhão o quê? Coloco o número 1. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma quantidade de zeros que tem aqui, né? Essa aí se chama, então, né? Essa base 10, tá? A gente vai ver na notação científica, né? Muitos usam quando falam em notação científica, tá? Serve então para exemplificar exemplificar um número muito grande, tá? Um número muito grande, tá? A gente usa notação científica. Com isso, então, meus queridos, a gente vai fazer alguns exercícios, né? Então vou já botar alguns enunciados desse material que você vai ter e vou fazer junto com você esses exercícios. O primeiro, vamos ler. Então, sempre é importante entender o enunciado. Vamos lá. Aplicando as propriedades da potência. Então, tem que usar aquelas propriedades. É somente para escrever cada expressão em uma única potência. Então, ó, não tem a palavra calcule, não tem a palavra resolva, não tem a palavra efetue. Né? Então, é só para escrever numa forma de potência. Então, essa primeira, vamos pegar uma letra B. Você tem que identificar que propriedade é a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta. Essa aqui é a segunda. Potência de potência. Tem uma potência aqui dentro elevado a outra potência. Como é que se faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. Qual a resposta, então? 20 elevado na sexta. Professor, tem que aparecer isso aqui no caderno? Sim, meu querido, tem que aparecer. Eu quero que você demonstre esse conhecimento, a aplicação dessa propriedade, tá bom? Aqui, tem uma divisão no meio. Bom, se tem uma divisão no meio, já vou analisar. As bases são iguais? São iguais. Perfeito. Quociente de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Resposta aqui, 7 menos 5, 2, né? 5, 6, 7, 2. 10 elevado ao quadrado é essa a resposta. Vamos botar mais uma? Que tem uma multiplicação no meio, tem uma multiplicação no meio, então, produto de mesma base. O que se faz? Conserva a base e soma os expoentes. 6 mais 4 mais, muita gente esquece de somar esse aqui porque não aparece, né? E aí vai somar 6, 7, 8, 9 e vai botar um 9 e vai errar. Quando não aparece, não esqueça que aqui tem o número 1. Então, vou ter que botar mais um aqui, ó. Tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui é 1 meio elevado na 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto, ó. Tá bom? E divisão novamente. Apareceu uma divisão, ó. Quociente de mesma base. O que se faz? Conserva a base. Então, conservar 2 quintos e diminui os expoentes. 14 menos 9. Então, tenho 2 quintos, 14 menos 9. Estou em 9, vou chegar em 14. 10, 11, 12, 13, 14 é elevado na quinta potência. Tá bem? Número 2. Vamos lá. Vamos ler o enunciado comigo. Sabendo que o A representa 2 elevado na terceira, que o B representa 2 elevado na sétima e que o C representa 2 elevado na quinta. Determine na forma de potência o valor das expressões. Valor das expressões. Então, quer dizer que eu vou ter que calcular e que achar um valor. Então, vou ter que demonstrar, além de chegar numa única potência, ainda tenho que achar o valor. Vamos lá. A vezes B. Então, vamos começar aqui.
Quanto que vale o A? 2 elevado na 13. Quanto que vale o B? 2 elevado na 7. Tá? Então tem que chegar numa única potência o valor das expressões. Tem que achar a forma de uma única potência. Aqui, o que eu tenho? Bases iguais. Repete a base e faz o quê? Soma os expoentes. Então, o valor dessa expressão é 2 elevado. Quanto que é 7 mais 13 ou 13 mais 7? 7. 8, 9, 10. Então, é 2 elevado na 20. 2 elevado na 20. B divididos por C. Quem é o B? O B é 2 na 7. Divididos pelo C. Quem é o C? O C é 2 na quinta. Ó, divisão no meio, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, eu tenho 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado. E letra A, né? A elevado ao quadrado. Quanto que é o A? O A é 2 na 13. Então, vamos botar um parênteses. Que vai ser elevado ao quadrado. Potência de potência. O que eu faço com os expoentes? Multiplico. 13 vezes 2. Aqui vai dar um A na... Um A não, o A era o número, né? Que vai dar um 2 na... Vou arrumar aqui. Que vai dar 2 na 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 na 26. Bom? Número 4. Transforme cada expressão em um produto de potências. Beleza. Transformar cada expressão em um produto de potência. Então tem aqui uma potência vezes uma potência elevada a uma potência. É aquela que eu posso escrever essa potência elevada a essa potência elevada a essa potência. Então vamos devagar. Eu vou abrir aqui. Então tem 1,6 elevado ao cubo, que vai ficar elevado àquela potência lá, que é o 2. Vezes, vamos de novo, 2,4 elevado ao quadrado, que está elevando aquela potência de fora. Então, só separei. Tá? Ó. Agora aqui, potência de potência. Então, eu vou ter 1,6. O que eu faço com os expoentes? Eu multiplico. 3 vezes 2, vezes aqui 2,4. O que eu faço com os expoentes? Eu multiplico. 2 vezes 2. Agora, finalizando. Então, vou ficar com 1,6 elevado 3 vezes 2 na sexta, vezes 2,4 elevado 2 vezes 2, 4. Pronto. Potência expressão em produto de potência. Tá bem? E a questão 6, né? Vamos fazer aqui uma questão 6, um pouquinho mais difícil. Vamos ler. Você já sabe que 9 resulta de 3 ao quadrado. Beleza, 9 resulta de 3 ao quadrado. É 3 vezes 3. 27 é 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E 729 resulta do 3 elevado à sexta potência. Usando as propriedades das potências. Então, tem que usar as propriedades das potências de mesma base. Calcule o valor da expressão. Ah, podia fazer 9 vezes 7 dividido 9 vezes isso aqui, divididos por 27. Ah, sim, mas tem que demonstrar as propriedades. Então, vamos lá. Vamos fazer ao pé da letra. Bom, 9, eu sei que 9 é o quê? 3 ao quadrado. Então, vamos botar aqui. 9 é 3 ao quadrado. Que multiplica. 729 é o quê? 3 na sexta. 729 é 3 na sexta. Isso aqui vai ser dividido por 27, que é 3 ao cubo. Bom, nessa expressão eu tenho um parênteses. Então, primeiro tem que fazer o que tem dentro do parênteses. No parênteses eu tenho uma multiplicação. Tenho mesma base. Tenho mesma base. Como é que eu faço? Conservo a base e multiplico os... multiplico não, somo os expoentes, né? Conserva a base, soma os expoentes. Esse resultado vai ser dividido por 3 na terceira. Então, o resultado do parênteses. 3 elevado, 6, 7, 8. 3 elevado na oitava, divididos por 3 elevado ao cubo. Agora eu tenho uma divisão no meio. As bases são iguais? São iguais. Conserva a base e diminui os expoentes. Logo eu tenho 3 elevado na quinta. Né?
quinta potência? 3 elevado na quinta potência. Tá? Deixa eu ver se eu acertei tudo aqui. Perfeito. E aí eu quero o valor da expressão. Então vamos calcular. 3 na quinta. 3 na quinta é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 na quinta. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3. 3 vezes 7 é 21. 3 vezes 2 é 6. Com 2, 81. 81 vezes 3. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 4. 3 vezes 8, 24. 243. Tá bom? Então, meus alunos, tá? Vamos fazer então agora, né? Essa semana vai chegar os exercícios para vocês, né? Exercitarem essas questões aí de propriedades, né? Faça com atenção esses exercícios, se dedique à matemática, né? Você tem aí 4 períodos na semana, tá? Então, vamos botar aí, tem que dedicar para matemática umas 4 horas por semana, né? Para assistir a aula, para fazer as atividades, né? Então, 4 horas na semana aí nesse período, tá bom? Faça no detalhe, no capricho. Não esqueça, quando você assistir esse vídeo, coloque o seu nome aqui embaixo aqui, ó, né? Nos comentários do YouTube, e a escola que você está assistindo esse vídeo, para registrar sua presença. Alunos do município, app da Cortex Educacional, Cortex Aluno. Alunos do estado, né? Google Sala de Aula. Eu volto a qualquer momento aí com mais matemática aqui nesse ambiente virtual. Pessoal, até mais. Fique em casa aí. Tchau, tchau.